Bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui você escuta os parlamentares de um jeito diferente. Bem-vindos ao Representa Cast. Este é o primeiro Representa Cast de 2026. Este programa promove um bate-papo com os deputados da bancada gaúcha, tanto da Assembleia Legislativa quanto do Congresso Nacional. Eu sou a Jaqueline Acosta. Eu sou o Jonathan Chiarel e hoje temos o prazer de receber aqui o deputado Cláudio Branchieri. Muito obrigado pela presença, deputado. O deputado tem aí um background diferente na política, né? Veio dos bancos universitários e também, na verdade, da cátedra, né? O deputado foi professor universitário por 18 anos, salvo o melhor juízo. Isso, eu hoje sou professor só de pós-graduação. Que maravilha, maravilha. E em 2022 foi eleito com 33 mil votos. Isso. Na sua primeira eleição. E hoje é um membro bastante ativo lá na Assembleia Legislativa, está sempre muito participativo nas discussões, em especial nas discussões de economia, que é sua área de formação, né, deputado? E de mestrado também, e a área que lecionou. E uma primeira curiosidade, assim, deputado, o senhor tem um posicionamento muito liberal, um posicionamento muito técnico e também ideológico. E uma curiosidade que fica, assim, o senhor descobriu essa posição liberal a partir do estudo da economia ou a economia veio a reboque da sua posição mais liberal? Na verdade, eu sou um cara muito observador. Primeiro, eu quero agradecer o convite que vocês estão nos fazendo aqui, tá? E agradecer a oportunidade. E quero dizer que eu tenho uma busca incessante pela verdade. Eu não tenho problema de mudar de posição se a verdade dos fatos e os fatos se confrontam com aquilo que eu tenho de conhecimento prévio ou de preconceito prévio. Então, isso sempre me norteou, né? Eu já fui, lá com 18, 19, 20 anos, alguém, como é todo jovem, né? A favor do Estado, né? Não, né? Da ideia de privatizar, acho que não deve, lá na década de 80. Só que a minha origem é da iniciativa privada, eu por 35 anos trabalhei na indústria, né? Direta ou indiretamente. Eu tenho uma empresa de consultoria, né? Teve um sucesso relativo na recuperação de empresas. E eu via dentro dos negócios, dentro das empresas, ao longo de todo esse tempo, como o Estado nunca é um parceiro do empresário, pelo contrário. Né? Ser empreendedor, empresário no Brasil é quase eu sempre chamo de uma maratona com barreiras. Uhum. Né? Então é uma dificuldade duplicada ou triplicada de algo que já é naturalmente difícil. E aí, a partir dessa observação do resultado final da atuação do Estado na geração de riqueza dentro da indústria e, eventualmente, do comércio, que eu também tive clientes que trabalhavam nessa área, aliado ao conhecimento da economia, não é? Dos funcionamentos do mecanismo econômico, dos incentivos, não é? Que movem o ser humano, que movem o empreendedor, que movem o trabalhador, a compreensão de como funciona também, né, essas questões mais políticas, tudo isso se juntou num caldo, né, numa panela que me levou a ter convicções muito claras, muito profundas, muito enraizadas de que a solução do Brasil é menos Estado. Tá? De que nós temos que tirar praticamente todas as amarras. Tá? Uma vez eu escrevi um livro, um artigo chamado Todos Somos Criminosos, onde eu criticava efetivamente o excesso de regulação e a velocidade enorme que as regulações são impostas a todos os empreendedores, geralmente, a ponto de que eles não conseguiriam acompanhar no ritmo das mudanças nas regulações, normas, regulamentos e assim por diante, portarias e assim porque o vale, o que faria com que todos, em algum tipo de momento, estariam desrespeitando essas regulações. E daí o termo, todos somos criminosos. Então, isso, na iniciativa privada, isso era muito claro para mim, mas eu não tinha os meios de ação. Né? Sim. Talvez na sala de aula. Eu explicava isso para meus alunos. Eu era professor de macro, né? Uhum. A macroeconomia é a ciência, é a parte da ciência econômica fundada por Keynes. E o Keynes, ele é, por definição, um intervencionista. Né? Foi ele que trouxe a economia, né, para a política. Porque antes de Keynes era laissez-faire liberal mesmo. Então eu sempre dava
a teoria keynesiana dizendo, olha, galera, mas tem um contraponto. Claro. Como é que funciona a alternativa. E aí isso foi, de certa forma, trazendo essa convicção, né? Mas ela veio da busca pela verdade. Só para vocês entenderem, eu acredito do fundo da minha alma em cada palavra que eu falo em defesa do empreendedor, do empreendedorismo, da geração de riqueza via iniciativa privada e de que o governo deve se ater àquilo que ele faz. Geralmente ele não faz nada bem feito. Então, quanto menos ele se ater também é melhor. Mas nesse momento de sair da sala de aula e ir para a atuação política, tu teve alguma inspiração ou algum ideal que fez com que teve esse movimento? Ou foi totalmente natural e de dentro para fora? Não, foi quase um acaso, tá? Eu vou explicar mais ou menos assim. Ó. Eu tenho uma atuação muito forte em rede social, ela não nasceu do nada e não nasceu como político, né? Eu sempre fui um militante de rede social, mas muito no Facebook, assim, através de textos. Poucos vídeos, algumas vezes eu fazia, mas muito raros. A maioria de escrita, assim. Praticamente todo dia um post, 2 posts. Né? Eu não estava preocupando em engajamento, mas eu achava que eu, como professor, eu dei aula para 10 mil alunos. Sabe? Imagina, tinha como contribuir. Que eu poderia contribuir no debate para criar ali uma massa, né? Um pequeno exército de multiplicadores. Então, eu sempre tive muito claro isso, uma veia política, sempre falando sobre política. Né? A crítica ao modelo dos campeões nacionais, do Estado indutor, né? Que é a política do governo Lula, do governo PT, é isso. E a gente fazia isso. Bom, então as pessoas me enxergavam como um agente político natural, mas eu ganhava, tinha uma renda significativa, né? Eu tive um sucesso importante, assim, dentro da minha consultoria. Isso eu fazia como um hobby. Tá? Fazia como um hobby. Eu recuperei empresas quebradas e trabalhei com empresas em dificuldade por 35 anos. Isso cobra um preço, né? Não é se não é fácil gerir empresa no Brasil com caixa, Sim. tu imagina uma empresa sem caixa. E eu não trabalhava com recuperação judicial. Eu fazia o que nós chamávamos de recuperação branca, porque a recuperação judicial traz muito encargos, né? Para aqueles que estão em recuperação judicial. Fazer uma reestruturação mesmo. Isso. A gente trabalhava em toda a reestruturação. Não, e mais, eu assumia a operação. Não é a e nossa o risco também. Nós assumíamos a operação da empresa. Não, mas eu ia com... Eu tinha 20 e tantos consultores de alto padrão. Perfeito. Então eu fazia isso mais ou menos. Quando chegou aos 2020, com a pandemia, 35 anos, eu, de certa forma, cansei. Não é que eu cansei, mas eu não enxergava mais, porque assim, ó, eu sempre atuei com o propósito. O que me move sempre é o propósito. Nunca é o dinheiro. Eu acho que o dinheiro, ele é uma consequência do propósito. Então, tu tem um propósito, aquele propósito te traz amor, e esse amor faz que tu faça as coisas bem feitas. E como consequência desse conjunto de coisas, tu tem sucesso financeiro. Eu nunca acho que é o inverso. Era assim na universidade. Eu dava aula 5 noites por semana, porque eu gostava. Vou dizer aqui de maneira... E aqui eu preciso dizer de maneira muito clara, só para você entender. Se eu pegar a renda que eu tinha e quanto eu ganhava de salário na universidade, não era 5% da minha renda total. Eu nem sabia quanto que eu ganhava de salário, assim, quanto é que era o valor hora. Eu nunca me estressei com isso. Eu amo estar em sala de aula. Eu adoro. Não tem nada que me orgulhe mais na minha vida profissional do que ter sido professor universitário. Degradação, e agora estou de pós. Mas a degradação... Então, isso me orgulha muito. E não tem nada vinculado ao dinheiro. Quando chegou em 2020, esse propósito, para mim, começou a ficar muito vazio. Assim. Eu estava pelo dinheiro, eu percebi isso. Né? Eu não trocava de carreira, porque como eu ganhava muito bem, não tinha carreira que me pagasse aquilo que eu ganhava. Então, eu fiz um plano para sair. Eu já tinha alguma poupança, mas eu fiz uma reserva extra, para não mexer nas reservas da família, para que eu pudesse suportar de 1 ano a 1 ano e meio numa outra atividade. Eu dei curso para gestores de fundo, que é a nata da nata do mercado financeiro. Fui contratado por uma escola e dei aula para esses caras. Porque eles precisam de uma certificação, eu dei aula para fazer certificação. De cabo a rabo, tá? São 3 certificações, eu dei aula de todas. E aí eu disse, eu vou para o mercado financeiro. Entrei no mercado financeiro, que é um mercado que eu nunca tinha atuado. Eu sempre na indústria. Era um mercado que eu não conhecia.
E a curva, e a forma como o mercado financeiro... Porque o mercado financeiro tem um defeito no Brasil. Não é no Brasil, né? Mas o mercado financeiro é muito dinheirista. Eu não sou um cara tão dinheirista assim. Sim. Se não tiver... Pecúnia não olê, né? O dinheiro não tem cheiro, eles fazem... Isso. O mercado financeiro, ele é Números. percentuais, números e tá tudo certo. Eu não tenho problema em relação a isso e não tenho nenhum julgamento moral em relação a isso. Mas, de certa forma, eu não me encaixava ali. Porque eu acho que também existem coisas que são... O propósito do mercado financeiro é ganhar dinheiro. Isso. Menos E aquilo coração, para mim né? era vazio. Porque quando eu estava para recuperar empresas, só para vocês terem uma noção, geralmente eu já tinha na consultoria a ideia de que 3 ou 4 meses, quando eu entrava na empresa, eu tinha um valor, um prolabore mais um variável, mas eu já sabia que o cara não ia me pagar, porque não tinha dinheiro. Então, geralmente, o cara o que o cara pede? Não, tu me paga antes, que aí eu vou. Eu era o contrário. Eu já sabia. E eu entrava, eu tinha caixa para suportar. Porque eu acho que quando o cara está em dificuldade, aparece uma fila de credor para incomodar e não aparece ninguém para ajudar. E eu entendia isso. E as pessoas gostavam. Tanto é que nós nunca perdemos um cliente. Todos os clientes eu demiti. Nunca fui demitido. Essa sempre foi o nosso orgulho. E no mercado financeiro isso não me trazia isso, mas eu não queria voltar. Perfeito. Mas eu já estava até preparando para voltar. E nesse contexto, um aluno, Maurício Marcon, que é deputado federal, foi meu aluno de economia na universidade. Ele sempre me teve como referência. Eu era a referência dele intelectual. Eu tirei ele, eu fiz ele virar liberal. Ele saiu do PSDB e foi para o Novo, quando eu era professor. E aí ele me convidou. E sabe aquele momento de estar na hora certa, no tempo certo? Eu nunca esqueço, eu estava no banheiro, eu recebi uma mensagem dele, vou lhe perguntar, já sei a resposta, mas não custa tentar. O não já tem? O senhor gostaria de ser dobradinha minha numa eleição para deputado federal? Porque ele é federal, ele era vereador em Caxias. E eu disse, deixa eu pensar. Ele sempre conta essa história em tudo que é lugar, ele pulou, né? Eu disse, ele vai pensar, porque ele jamais imaginava. Ele estava procurando, porque ele sabia que ele tinha muita chance, ele estava procurando alguém que ele admirasse, porque ele tinha medo de entregar Capital a reputação político dele, o capital político, para alguém que não representasse os valores dele. E foi assim, meio despretensiosamente, que eu me tornei deputado. Não é? Eu acho que ao longo da minha vida, eu sempre me senti um privilegiado, muito privilegiado. Então, eu acho que sempre Deus me guia e me dá os sinais, porque o livre-arbítrio é nosso, né? Então, eu sempre faço a pergunta, por que agora e o que Deus quer? E ali eu disse, cara, eu acho que é o momento. Então, eu fui lá, segui o Marcon. O Marcon se surpreendeu com a minha humildade. Ele disse, nossa, porque ele já tinha participado de tanta campanha e tudo que ele falava para mim fazer, eu fazia. Eu disse, mas não é humildade. O professor aqui é tu, eu sou o aluno. O que tu me disser para mim fazer, eu vou fazer. A gente fez uma dobradinha espelhada. Eu me elegi com 33.700 votos. Ele foi o cara que me colocou na política. Porque provavelmente dos 33 mil votos, eu pudesse ter uns, sei lá, 8 mil, mas uns 25 mil veio dele. Virei deputado. Quando eu virei deputado, eu disse, eu já sabia os meus princípios, o que eu ia defender. Eu disse, eu preciso honrar o Marcon. Não posso deixar o cara que me trouxe aqui passar vergonha. Sempre soube da minha capacidade. E aí a gente começou a trajetória. Hoje a gente tem um destaque dentro do parlamento, porque eu sempre tive um objetivo no parlamento, que é conquistar o respeito. Eu posso te dizer assim, sem falsa humildade, que hoje eu sou um dos deputados mais respeitados dentro da Assembleia, muito pelo meu posicionamento. Tu pode ver que geralmente eu debato ideias, mesmo que às vezes eu seja agressivo, assim, porque eu tenho uma forma incisiva, mas né? não eu é nunca pessoal. vou para uma ofensa pessoal. Perfeito, perfeito. Se eu puder perguntar... Tá. Eu tomando a frente aqui, né? Nem era. Desse professor que estava lá em sala de aula e tinha essa veia política já latente, escrevia textão,
para este deputado / professor que tem essa trajetória, tu nota uma diferença ou algum impacto, um momento impactante de mudança de visão ou não alterou? Nada. Eu não tenho, assim, ó, são 14 anos, vamos lá, 15 anos de rede, tá? Eu já tinha 40 anos, tenho 55, então eu já tinha uma concepção muito clara do que está certo, errado, já tinha estudado o país, eu estudei sabe que eu estudei, meu TCC, eu era no de graduação, tem quase 200 páginas, eu estudei crises cambiais, por que os países quebravam? Essa era a minha pergunta. E no mestrado persegui a linha. Então eu já mais ou menos imaginava, pelos países, estudando os tigres asiáticos, né? Estudando países que tinham saído da pobreza, indo para a riqueza, qual é que mais ou menos era o caminho que nós tínhamos que adotar no Brasil. Então isso para mim era muito claro. Hoje eu sei o que o Brasil deveria fazer para nós destravar o crescimento e enriquecer. Então isso sempre foi muito claro para mim. Aos 40 anos eu já tinha por conta disso. As evidências da minha atuação política, elas reforçavam esta visão. Sim. Né? Elas reforçavam essa visão. Então, não há uma diferença assim de posicionamento, tanto é que eu defendo. Tu quer saber o que o cara que tu quer votar defende? Vá nas redes dele há 5 anos atrás, há 8. Tá? Um defensor da liberdade, de menos Estado, né? Claro. De que, obviamente, existem causas sociais que são importantes e relevantes que têm que ser discutidas na sociedade. Não sou alheio a isso. Não sou alheio a essas questões. Tá? Mas a economia né, e a melhora do padrão de vida sempre foi muito claro para mim. O que mudou de maneira fenomenal? Eu dava aula, eu falava para 50 pessoas, 60 pessoas numa sala de aula. Agora falo para 100 mil pessoas. Exponencializou. Por vídeo. 80 mil, 100 mil. Então, hoje eu tenho um alcance nacional. Eu fui parado na Disney para bater foto. De pessoas que me reconheceram. Não tem lugar que eu fui num evento agora em Portugal, numa missão com o Santini. Numa missão com o Santini, eu fui reconhecido na feira, em Portugal. Eu rompi a bolha. Eu sempre tive a convicção de que, e o gabinete lá é prova disso. Tem 2 coisas que nós não abrimos mão, da verdade e da coragem. Que foi o que tu viu na votação 247. Sim. Os caras que votaram contra 247 foi porque eu fui para a tribuna, tá? Era para ser unânime. Teve 3 votos contra. Eu não tenho medo de me posicionar num tema delicado. Era delicado. De fato. Eu poderia ser insensível. Eu disse, olha, o cara está pensando nas empresas, tem mulher morrendo, que era o caso do feminicídio. Eu digo, não é isso que nós estamos falando, porque eu vivi o problema na minha família. Claro. Né? Por isso que eu contextualizava, porque eu já sabia de onde vinha o ataque, já desarmava. E a gente atacava. Então, a gente tem que ter a coragem e a verdade. Então, isso se propagou. Tem uma coisa muito engraçada, vou contar para vocês. Eu e o Marcon nos elegemos, não sei o quê, eu era fã do Pânico. E o Marcon dizia assim, quando eu for no Pânico, eu vou te mandar um abraço. Digo, obrigado. Meu sonho é ir no Pânico. Eu tinha 3 meses de mandato, entrou no meu Instagram uma mensagem de uma menina dizendo que era produtora do Pânico. Eu peguei, fiz o print, mandei pro meu gabinete e disse, isso aqui deve ser fake, deve ser uma mentira. Confira. Dá uma olhada, dá uma avaliada, mandei lá, não era nem a Espoleta, a assessora era a Gabizinha. A Gabizinha foi lá, deu uma olhada, ela disse, olha, eu entrei no perfil dela, ela disse que é produtora do Pânico, tem foto com os meninos, não, mas parece que seja, então tu não fala pra ninguém, chama o Jefferson, disse, olha, Jefferson, parece que o Pânico quer uma entrevista, mas eu até agora, e nós marcamos uma entrevista para agosto. Eu disse o seguinte, vocês não contem, porque eu acho que quando o Pânico entender que tem gente mais relevante que eu, eles vão cancelar. Eu só contei para minha esposa, eu contei na hora. Eu pedi para ela não falar para ninguém, ela disse na hora. Eu só contei para minha família, porque eu ia viajar na segunda, eu contei no sábado. Para minha sogra. Para o Marcon, eu contei quando eu estava indo no aeroporto. Né? E o gabinete ninguém sabia, nem na Assembleia. Quando eles me viram, eu estava no Pânico com toda a audiência que tinha. Eu fui no Pânico antes que o Marcon.
O Marcon foi 2 semanas depois. Mas Né? os vídeos aí, as redes estouraram mesmo. Atingiram muita gente. E o que as pessoas viam? É verdade. Eu tenho uma qualidade. Posso rasgar seda para mim mesmo? Claro, Eu tenho uma seu. qualidade. Eu consigo explicar conceitos complexos de maneira simples para pessoas entenderem. Essa didática é importantíssima. É o professor em sala de aula, né, que traz essa visão que o aluno consegue entender. Eu não avançava em sala de aula. Disse, cara, vocês têm que entender. Se alguém dissesse não entendi, eu mudava a abordagem. Até que eles entendessem. E eu sempre aprendi o seguinte, se eu não consigo ensinar, a culpa não é dele, é minha. Independente, mas o cara não existe. Porque eu acho que todos têm a mesma capacidade intelectual. As pessoas não existem pessoas... Porque nós usamos, sei lá, uma pequena parte da nossa capacidade. 10%, 12%. Então, na prática, todo mundo tem a mesma capacidade. Que uns usam mais, outros menos. Sim. Né? Então, se eu tenho alguém que quer aprender, eu tenho a obrigação moral de mudar a forma de abordagem até que ele entenda. E, geralmente, eu uso o teu exemplo. Dizer, o que tu faz? Eu faço... Claro, aproximando, né? Eu tenho uma empresa que faz isso aqui. Digo, beleza, então vou pegar o exemplo da tua empresa. E eu pego o conceito, que às vezes é complexo. E explico do teu exemplo. Eu entendi. E isso é um treinamento de 18 anos, né? Tu pega 20 anos, tu faz isso. Com certeza. Tu trabalha com a empresa, na recuperação de empresas, tu também tem que ser claro. E sabe que todo CEO tem que ser claro na sua manifestação. Você me criou uma habilidade que eu levo para a tribuna. Eu sou italiano, sempre fui sangue quente. Aula, conhecimento técnico, é o deputado que tu vê na tribuna. É uma formação disso. Perfeito. Sempre Deus, tá? Amém. Foi ele que foi, Importante também. de certa sempre forma, me deu as guiando. habilidades e a minha obrigação é, a partir dessas habilidades que eu ganhei do Senhor, né, usá-la para o bem. Posso usar para o mal, tem gente que usa para o mal, mas eu sei de onde ela veio. E nessa trajetória aí agora, essa exposição toda que o deputado teve, desde que, enfim, migrou para a vida pública, assim, isso também tem custos, né? Tem custos, como agora o senhor é uma pessoa pública, é reconhecido em muitos lugares, tem um pouco da sua liberdade restrita. Faz parte de se tornar uma pessoa pública. Tem alguma coisa que tem saudade, assim, de ser mais anônimo ou não? Acho que é tudo... Não tenho saudade. Eu acho bem legal. O carinho das pessoas é muito bom, assim. É bem legal. Eu fui na manifestação esses dias que teve aqui no Parcão. Putz, eu bati muita falta de não conseguir sair. Me desvenci, né? Mas eu, assim, acho o carinho... Eu nunca sonhei em ter esse carinho. Nunca. Sabe? É uma bênção. O que eu tenho saudade? Hoje eu acordei, eu estava em Caxias, né? Acordei meu filho, porque meu filho estuda de manhã, e minha esposa estava na cama, né, deitada. Eu tinha saudade de ficar com ela. Às vezes um pouquinho mais do tempo, assim, sabe? Porque ontem eu cheguei meio tarde, aí saí mais cedo, aí ela está dormindo. Meus filhos sentem falta, agora vem a campanha, eles sentem falta. Acho que a família paga um preço muito alto. A rotina de deputado ela é bem extensa. De ausência, Acho que ela paga um preço alto. Eu tenho uma parceira em casa, é uma parceira de vida, assim. Minha esposa, eu tenho uma gratidão que não conseguirei pagar nessa vida. Vou ter que tomar que a gente se encontre na próxima. De novo, para mim continuar pagando a conta. Porque ela sempre esteve do meu lado, né? Ela sempre teve sucesso na vida. Com 22 anos, ela era tesoureira do Safra, né? Um banco de alto padrão. Ela tinha 22 anos, ela era tesoureira do Safra, com toda a responsabilidade que tinha do cargo. Aí ela passou no concurso do Banco do Brasil, ela era gerente de conta. E quando nós tivemos... Eu tenho 2 filhos com ela, né? Tenho 3, mas 2 é com a minha esposa, com a Gabriela Perini. Ela não se sentia uma mãe completa. Ela estava na empresa, o coração dela estava em casa. E quando ela estava em casa... Ficava pensando na empresa. Ela não se sentia uma boa profissional, né? Nós não sofremos isso, mas as mulheres sofrem. O homem nasceu para ir para a caça. A mulher não, né? Para cuidar do ninho. Então, ela quer ser profissional, mas ela, quando está lá tentando ser profissional, o coração só está meio coração. Metade do coração está em casa. E ela, isso
Isso, ela teve isso e a gente, numa conversa, ela tinha medo de depender só de mim, né? Financeiramente. Aí, na transição, ela descobriu que o medo não tinha sentido, né? E aí a gente ela saiu do banco. Hoje ela é empresária, ela tem uma empresa, ela faz gestão de carteira de investimentos, né? Mas ela tem tempo para cuidar dos nossos filhos. Então, esse é o que mudou, assim. Eu fico menos tempo que eu gostaria com a minha esposa e com a minha família. Qual é o preço para pagar para mudar o Brasil? Eu quero mudar o Rio Grande e o Brasil. Isso é eu acho que Deus me deu este dom, né? Chamar assim, para ajudar a melhorar o país, né? O povo escolhido. Não somos o povo escolhido da Bíblia, mas o Brasil é um povo, nós somos abençoados, né? Pois é, o senhor falou muito sobre quantidade de bênçãos e a trajetória, assim, sempre muito caminhos abertos. E a pergunta que eu ia fazer era sobre dificuldades que tu enfrentou. Acho que a gente encontrou uma nessa questão familiar, assim, de conseguir conciliar. Mas na tua trajetória política e também como professor, o que tu identifica, assim, como maiores dificuldades? Ou até mesmo na vida, assim? Vamos lá. Eu venho de uma família muito pobre. Minha proteína, quando eu tinha 14 anos, era pé de galinha e pescoço de galinha. Minha avó botava na sopa. Quando ela fazia massa, ela fazia como era de galinha. Eu não me lembro quando eu comia carne vermelha, por exemplo. Tá? Eu fui criado por ela. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Desde então eu vivo sozinho. Não abandonado. Meus tios são minha referência. Um deles, inclusive, virou meu sócio na consultoria, já quando ele tinha sucesso. A gente trabalha na IBM Mundial e assim por diante. Se eu passei alguma dificuldade na vida, meus tios passaram uma dificuldade elevada à 10ª potência, assim, muito mais, porque minha avó levou um tiro do meu avô. Ele tentou matar ela e se matou. E ela tinha o filho mais novo nem caminhava. Isso na década de 60. 50, final da década de 50 e início da década de 60. Então, imagina uma mulher solteira, com sequela do tiro, do coração, sem renda, com 4 filhos para criar. Imagina a quantidade de dificuldade que ela passou na vida, né? De deixar os filhos na casa dos vizinhos, os filhos pedirem comida nos parentes, né? Porque não ter coisa para comer. Então, quando eu ouço a história dos meus tios, eu sinto isso muito claro. Meu pai e a minha mãe também tiveram uma história violenta. E com minha mãe com medo das consequências, de eventualmente, sei lá, meu pai bater nela, ou não sei o quê, ou ela me perder, ela deixou eu com a guarda da minha volta. E eu fui criado por ela. Então, a história da minha vida sempre é uma história muito difícil, assim, mas eu aprendi lá o valor do trabalho honesto, né? O valor de você ter, de que você tinha que estudar, se tu quisesse melhorar de vida, esse era o único caminho, não existia outro. Né? A saída da pobreza era estudar, de que você tinha que fazer as coisas independente. Por exemplo, eu sou ajustador mecânico, eu sempre fui um péssimo ajustador mecânico, fiz Senai, né? Eu sempre fui um péssimo ajustador mecânico, mas eu tinha que fazer. Fazia parte da trajetória. Então, eu acho que a maior dificuldade... Eu sempre tive pessoas que gostavam de mim, assim, ao longo do tempo. Né? Porque eu sempre fui muito dedicado, né? Muito compenetrado, sempre tentei entregar o melhor. Então, os meus chefes, diretores, sempre gostaram de mim. Né? E então eu não tive grandes trajetórias, a não ser, obviamente, a dificuldade de você sair da pobreza e tu ir efetivamente acumulando. A virada de chave na minha vida financeira, assim, que eu pude efetivamente sonhar com alguma coisa melhor, foi quando eu virei professor universitário. E como é que eu virei professor universitário? Só para vocês terem uma noção. A URGS precisava qualificar os professores. Então ela fechou com a URGS um mestrado. Para a URGS dar mestrado para os professores que tinham só graduação ou pós-graduação. E então o mestrado era feito para os professores. E tinha 1 ou 2 vagas. E eu me formei
Em janeiro, em março, em fevereiro, abri as Inscrições. Foi a única vez que eu fiz. E eu, sabe aquele troço? Tu vê? Não tinha como. Se eu me formasse um ano antes, eu não tinha feito. Um ano depois, eu não tinha feito. Eu fiz. E eu disse, cara, fui lá no mestrado. Disse, eu vou ser professor universitário. Agora eu vou ser professor da UX. Me abri uma janela. Eu disse, como é que eu vou ser professor da UX? Bom, mestrado tudo demora uns 3 anos, né? Eu vou gabaritar o mestrado. E assim, tinha macro. Meu professor de macro estava lá. Teve só eu tirei A no conceito A. E eu ia lá. Toda vez que eu fazia um conceito A, eu ia lá com a chefe do departamento de economia e dizia, ó, eu estou à disposição. Eu estou à disposição. Só que eu não tinha graduação, né? Uhum. Eu só tinha graduação, eu não tinha pós-graduação, eu não tinha terminado o Uhum. mestrado. E os meus colegas diziam, chama o Cláudio. Quando abriu uma vaguinha, ela me ligou para me dar Economia 1. Eu me lembro, eu estava assistindo o primeiro... Eu me lembro onde eu estava. Quando ela me ligou, tocou o telefone. Eu estava assistindo o BBB, do Bembam lá, o primeiro. Lá, eu acho que até lá que ele estava... Maria Eugênia, exatamente. Ele estava chorando. Aquele episódio, ele chorando, ela me ligou. E eu, cara... Mas assim, ó, eu não sabia... Eu me lembro de como eu comemorei. Peguei aquilo como a oportunidade da vida. E aí toda a trajetória começou. Então, eu acho que a minha vida foi feita de decisões certas, assim. Tá? E da confiança de que alguma coisa maior me ajuda a tomar boas decisões. Tá? Então, teve grandes desafios aí, né? E, enfim, superou todos eles aí, chegando... na política, só para... Era o que eu ia trazer agora, justamente. Se na política, quais os principais desafios, acho que o deputado observou assim, nesse primeiro mandato, agora estamos no 4º ano de mandato aí, os principais assim, que observou durante esse mandato, seja aqui na Assembleia Legislativa, para o Estado como um todo ou mesmo no país? Eu vou te dar o maior desafio. O maior desafio que tu tem quando tu é eleito é que teu eleitor espere que tu aprove projetos. Eu estou lá para evitar que o projeto seja aprovado. Na defesa, no goleiro, não atacante. É isso. Talvez essa seja a maior dificuldade. Se eu for medido, eu tenho 25 projetos propostos. Todos eles são estruturantes. Por exemplo, eu tenho um que cria o Fundo Soberano do Estado do Rio Grande do Sul, baseado em receitas extraordinárias para a criação de fundo soberano, para que a gente possa, pelo menos, começar a criar um embrião de um fundo soberano. Sim. Né? Daqui a pouco sai aqui, a gente descobre lá na Bacia Pelotas que tem petróleo, a gente pega aquele petróleo e joga para o Fundo Soberano, para que a gente possa ter um acordo transgeracional, né? Para que a gente não faça o que o Leite fez, que foi vender a Corsã, por exemplo, e usar o dinheiro para pagar as contas. Perdi a Corsã, não tenho estradas. Então, existe uma coisa que tem que ser... Então, esse dia, por exemplo, a Corsã iria para este fundo, e o rendimento do fundo eu poderia usar para as políticas públicas. Né? Então, são projetos complexos, né? Ou eu faço projeto que eu acho que faça a diferença, tem alguns ideológicos. Claro. Né? Porque eu também acredito na ideologia, porque faz parte do debate. Né? O senhor foi eleito também por isso. Mas eu não... Né? Isso, mas eu não avanço e não cedo 1 centímetro daquilo que eu acredito para poder aprovar um projeto. Eu vou dar um exemplo que ajuda a FEComércio. Quantos por cento das reclamações que vocês recebem aqui dizem respeito a autuações, alguma coisa em respeito às placas que tem que ser colocadas bastante relevante nos empreendimentos comerciais? E cada vez mais placas. Né? Cada vez mais, certo? Ok? Eu tenho um projeto que é um QR Code. Substitui todas as placas por um QR Code. Nós estamos no mundo digital, todo mundo usa QR Code, o Pix é com QR Code. Eu disse, não. Tu pode ter opção, ou põe todas as placas, ou um QR Code, que leva para um site que tem todas as placas. Eu não consegui fazer um revogaço. Sim. Para botar as placas inúteis. Portanto, achei uma alternativa. Ok. Fiz pensando no... Tá bom. Como é que isso é recebido na Assembleia? Os deputados não querem. Quer revogar minha placa. Aí eu tenho um projeto de lei de uma placa para manobra de Heimlich. Para botar. Digo, não. Eu peguei a relatoria, eu pedi a relatoria, sabendo que isso é problema. Porque eu vou ter que comprar uma briga com um deputado. Digo, cara, mas isso aqui eu não posso pegar, para não comprar briga contigo,
deixar que o pequeno empreendedor lá, não sei o quê, porque, de novo, né? O Zafari não tem problema, ele tem um cara para cuidar disso. Mas a pequeno comércio não tem ninguém, entendeu? Às vezes é a dona, mas 3 ou 4 funcionários ainda é difícil para ela ganha até pouco, sabe? Sofre lá da solidão do poder, que eu chamo, que ninguém olha para ela tem que se automotivar. Cara, a vida do empresário é um inferno no Brasil. Facilmente. Aí o que acontece? A ideia é o seguinte, cara, eu voto a favor, mas eu tenho aquele projeto na Torre. Qual votar contra? Não existe a mínima possibilidade de eu mudar, de eu arredar meio centímetro das convicções daquilo que me trouxe aqui para que eu faça passar num projeto meu. Ah, mas isso não seria parte digamos assim, do debate? Eu não estou fechado ao debate. Eu vou dar outro exemplo. Teve um projeto do deputado Pepe Vargas que proibia o call center para empréstimos. Né? Eu digo, cara, isso aqui vai acabar com quantas vagas aqui? Santander tem postos. Ah, mas tem muita fraude. Eu digo, bom, verdade. Então vamos achar uma maneira de manter o call center e trazer segurança para o aposentado que não seja proibir a atividade. Aí nós pegamos, usando o gov.br, um contrato físico. Conversamos. Eu não sou fechado ao debate, claro. Mas esse toma lá da cá... convicções que não estão... Não estão à venda. O deputado perguntou, ele disse, porque o meu projeto estava na votação, vai ser rejeitado, tá? Eu disse, não tem problema. Não, os caras dizem, mas para que tu vai mandar? Digo, porque a consciência é deles, não minha. Se eles acham que ele é ruim, eles digam que é ruim, mas defendam a posição. Eu tenho certeza que é bom. Eu tenho certeza que os comerciantes querem. Ah, mas isso é um retrocesso. Tu está me dizendo que usar um código... Deputado PT, né? Não, isso é um retrocesso. Está me dizendo que eu usar o QR Code, que hoje é um avanço, é um retrocesso? Que eu tenho que manter placa física? É isso que tu está me dizendo? Então, isso eu não tenho muito esse problema. Só que, às vezes, é difícil explicar para o eleitor, né? Porque ele espera que tu aprove projetos. Tem caras que fazem concurso para ver quem aprova mais projeto. Eu digo, bom, se aprovar projeto significasse desenvolvimento do Brasil, nós era a Suíça. Exato. Se fosse falta de lei, né? O que não falta é lei. Então, essa talvez seja a maior dificuldade que eu tenho. Né? A quebra de expectativa. Eu faço lives toda semana. A Spoleta participa das lives. Né? Ela é prova de que eu... Por que eu faço live? Porque é o momento que eu tenho de ser professor. A minha esposa diz isso muito. Ela diz isso muito. Nunca te esqueça a tua missão. A tua missão é ensinar. Porque as pessoas não sabem, né? Elas não leram, elas não... Então, tem muitas pessoas que tu precisa explicar o porquê. Porque, né? E como eu acredito que se eu tenho a verdade do lado e eu explico o porquê, eu geralmente recebo gratidão, não... Sim. Né? Então, nas lives eu explico isso. Eu não escondo. Eu digo, não abro mão. E não abro mão. Aí alguém perguntou, mas ele vai ficar bravo? Eu digo, eu não vou ficar bravo com ninguém. Eu não tenho inimigos na vida. As pessoas confundem seriedade e convicção com brabeza, né? Eu não fico bravo, eu não levo pro coração, eu só respondo com ataques pessoais quando sou atacado. Porque eu digo, cara, assim, ó, não existe a chance de você falar do meu nome e não receber uma resposta. Isso vai acontecer. Então, quando o ataque é pessoal, eu devolvo na mesma moeda, mas nunca foi. Então, eu não tenho inimigos, assim, eu acho que o ódio só dá câncer e o inimigo, tu não ganha nada. Então, assim, ó, se eu tenho um problema, tu me sacaneou, eu não vou te tirar como inimigo. Eu simplesmente vou te tirar da minha vida. Eu não converso, não falo, não troco mensagem, dou bom dia, porque isso é uma civilidade. Vou ser civilizado, cordial, mas não conto comigo para nada. Frio completamente. É isso. Esse projeto mesmo que o deputado destacou, 185 dos QR Codes, a gente acompanha há bastante tempo. É uma pauta que a federação defende muito e apresentamos aos parlamentares já o nosso posicionamento, e é nessa linha, de fato.
tem uma série de placas, de obrigações, e cada vez vão se criando mais. E aí entra naquilo que o deputado colocou antes, de todos serem criminosos, né? É quase impossível para o pequeno, especialmente para o pequeno empresário, estar sempre a par de todas essas obrigações, porque a cada dia se cria uma nova. Então, também é uma oportunidade aí para uma fiscalização, ou eventualmente uma autuação do Estado, poder estar trazendo aí mais um ônus, uma multa, uma eventual implicação aí para esse empresário, né? E gostaria até de ter a percepção do deputado, assim, como o deputado vê o papel das federações, no caso da Federação do Comércio, na atuação no parlamento, nesse acompanhamento das pautas, como, enfim, a sua avaliação ou o que gostaria que fosse. Sabe que eu não sou um cara muito leve com federações, principalmente na Fiergs, assim, que é uma federação mais ligada à área que eu atuo, né? Eu sou, inclusive, presidente da Frente Nacional da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria. O que eu acho que as federações, elas têm que... Existem federações, por exemplo, que viram quase lobistas. E aí elas são capturadas... Eu não estou dizendo que não sei, elas são capturadas por um ou outros interesses, e elas viram quase, né, de certa forma, procurando benefícios. Eu acho que as federações, todas elas, né, elas teriam que trabalhar naquilo que eu chamo de benefícios horizontais, aquele tipo de legislação, de política pública que afeta o ambiente de negócios. Isso, porque todo mundo é melhor. O que eu acredito, por exemplo, vamos falar da indústria, mas também no comércio. Nós matamos a inovação na fonte hoje, né? E nós matamos os empreendedores que nasciam nas garagens. Porque quando o cara bota a primeira máquina lá e contrata o primeiro funcionário, se for numa indústria, meu Deus do céu, a quantidade de exigência atravessa. Então eu matei as empresas na garagem. Grandes empresas no mundo nasceram na garagem. Grandes empresas no Brasil nasceram na garagem. Hoje elas não nascem mais. Porque o ambiente de negócio é ruim. Se eu mato a empresa na garagem, eu mato a grande também. Porque, de certa forma... Claro. Né? Então, eu vou achar que nós teremos um Brasil e uma economia de verdade quando as empresas voltarem a nascer na garagem. Isso aí eu vou ter um ambiente de negócio livre e real. Para mim ter isto, eu preciso de apoio político. E eu preciso que isto seja um movimento. Né? Um movimento que chegue, não nesse governo do PT aqui, porque eles não acreditam nisso. Eles acreditam no campeão nacional. Mas que isso seja um movimento que se alastre, né, na sociedade, para que, ao chegar em Brasília, eles não, isso aqui é regulamentação, isso aqui é regulamentação. Nós estamos há quantos anos acumulando leis sem revogar? Né? Em algum momento a gente disse, cara, vamos pegar metade desse troço aqui e vamos jogar fora. Sabe aquele... Você faz no guarda-roupa? Não sei, no meu guarda-roupa fala, cara, vou pegar as camisas, é velho, isso aqui. Sabe aquele joga fora? Sim. Tá na hora de nós fazer um joga fora de leis. Renovar. Botar do zero. Cara, vamos botar tudo do zero. Vamos começar do zero. Né? Vou contar uma história para vocês. Eu sempre tenho isso, porque eu estava lendo um livro. Quando eu comecei a trabalhar, tinha os mainframes. Os mainframes eram aqueles grandes computadores em salas gigantes, não existia como PC, né? As redes de microcomputadores. Bom, a garagem tinha um mainframe. E como é que eram os processos? Tu pedia os relatórios para rodar de noite, aí, né? Cada capacidade de processamento, tu rodava de noite para te receber. Contas a pagar. Uns relatórios com umas páginas verdes, assim, grandes, assim, né? Tá bom. Cara, e aí, então aquilo lá ficava rodando de noite. E aí, uma vez nós conversamos lá, eu li um texto lá, e eu falei com o cara da TI, disse, faz o seguinte, ó. O que eu sugiro? Fica 3 dias sem imprimir relatórios. E tu anota que te reclamam. E aí tu para de imprimir relatórios que ninguém vê. E ele fez isso. Cara, reduziu a impressão pela metade. As leis são assim. Tem leis lá que são inúteis. Entendeu? Tira essa lei. E alguém reclamou, não. Então deixa fora. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu acho que... Só que nós... Isso não é trabalho de um homem. Claro. É trabalho é uma ideia que tem que se alastrar.
as federações... É uma cultura. As federações, elas teriam que, pelo próprio aspecto educacional delas, pela importância que ela tem com os associados, elas teriam que, de certa forma, ser propagadoras desta ideia. Porque eu acho que a Federação do Comércio, por exemplo, quem tem poder político é o Zafari. Então, desculpa, eu não sei que não é assim, tá? Só estou dando de exemplo. Mas eu não posso me preocupar com o Zafari. Eu tenho que ter uma política para o mercadinho da esquina, que é a concorrente Zafari. Perfeito. Essa é muito a diretriz aqui interna, né, da federação, justamente por ter essa percepção. Como nós representamos do micro ao Zafari, a gente representa das pequenas redes de farmácia às grandes redes, o pequeno prestador de serviço, hotéis, os cabeleireiros, enfim. Representamos desde do MEI até a grande rede. As bandeiras da federação aqui, elas são de ambiente de negócio, em especial. Exatamente. Olhando pela isonomia, a gente está sempre tentando evitar a criação de barreiras à entrada, por exemplo, que vai prejudicar o menor. Muito do que não se vê também é muito importante, né? Muito quando está legislando, se preocupa com a situação que existe. Mas não está se vendo o negócio que ainda não surgiu, a situação que ainda não foi posta. Então, acaba que essa é muito a linha aqui da federação, justamente por entender isso. E aí, claro, na construção de todos os representados aqui, de todos os setores, se chegou nesse campo comum de, olha, vamos buscar uma melhoria no ambiente de negócios, que é a única forma de beneficiar a todos. Se fosse buscar um benefício para as farmácias, um benefício para os supermercados, um benefício para os hotéis, entra naquela loucura de que todos viverem aos custos de todos, né? É impossível, né? Puxar um balde dentro do balde, puxar pelas alças. Então, acaba que a FEComércio acaba tendo essa que bom. Percepção bem... Pois é, o senhor traz não sei se a Fiera quiser assim, tá? O senhor traz uma questão muito importante, que é essa questão da educação, né? E a gente tem reuniões regionais, FECodebate, eventos públicos que eles não acontecem só aqui dentro da federação. Então, essas reuniões regionais, estivemos em Caxias ano passado, Erechim, Cruz Alta, enfim, rodamos o Rio Grande do Sul trazendo esse conhecimento dessas novas legislações que estão chegando e que vão pegar nesses empresários pequenos em todo o estado. Levamos lá para a ponta, convidamos todo mundo para tomar um café junto, conversar, tá com dúvida, tira essa dúvida, vai economista-chefe junto, vai equipe técnica junto, para esmiuçar essas dúvidas, né? E trazer pro comércio essa informação da forma que ele entende, que é, tá, no meu negócio, como é que vai funcionar? E essa história agora de que a nota fiscal vai ser uma só, como é que é isso? Não entendi. Então, a gente leva isso para a ponta, né? Só que é uma coisa que realmente, cada vez mais, né, a gente tem novas leis, novas informações, mais uma vírgula em cima dessa lei, mais uma informaçãozinha aqui. E aí eu queria te perguntar, né, vendo a forma como está acontecendo hoje, acho que principalmente o fiscal é uma das partes que mais a gente tem, assim, muita dificuldade fiscal do empresariado. Se tu conseguisse, assim, trazer para nós, né, do teu ponto de vista. Tenho aqui, qual que é a minha ficha 1? Para onde que eu olharia eu como empresário? Para todas essas dúvidas que eu tenho. Qual que seria a ficha 1 para eu esmiuçar, resolver e tentar não ter mais dor de cabeça com essa dor? Eu vou dar duas, tá? Porque uma não afeta tanto vocês, tá? O fiscal, obviamente, é complexo, tá? A reforma tributária deveria vir para simplificar, mas não vai, até porque até 2030 e quebradaço, tu vai ver com 2 sistemas, né? Sim, o até ICMS 33 mais... vamos estar com as duas vigências. Vai estar com os 2 modelos ali, então tu vê que nós estamos falando de uma promessa de entrega. Para quem é do serviço, é problema. Sim, né? Custo. Eu acho que nós tínhamos que ter uma outra forma de incentivo para as microempresas, que não o Simples, porque o Simples, dependendo... Ele virou a pasta de versos, né? É um problema, assim. Por exemplo, o cara do Simples que vende pro lucro real... Se não se modificar para o sistema de pagamento de crédito e débito, vai perder competitividade. Isso. O que tinha que ser débito e crédito, e eu teria que ter um percentual de desconto sobre a tarifa, entendeu? Sobre a guia. Cara, 60%. Cara, tu tem fatura quanto? 20 mil, é 80% de desconto na tua guia.
Faturo tantos milhões, é 60. E aí eu fui criando até que chegue a 0. Sim. Esse era o modelo. Então eu tinha que ter encerrado o Simples. Não fizeram, manteve-se. O Simples é cumulativo. Eu não tenho mais aquela promessa de acabar com a cumulatividade. Perfeito. É uma reforma tributária feita pela Haddad que não faz a mínima ideia do que é, de como funcionam os impostos no Brasil. Eu não posso deixar eu sei que não é o objetivo aqui entrar tanto na parte ideológica, mas não posso deixar de falar porque estava completamente fora. Uma fora fiscal tem as normas regulamentadoras. NR12, na indústria, isso aí pega na veia. NR1 agora, com novidade. NR1. Riscos psicossociais. Cara, o risco psicossocial é um troço abstrato. Porque eu não tenho um exame, eu não tenho uma ressonância magnética, eu não tenho um raio-x, claro. Entendeu? É tudo muito, muito dependendo da conversa, de como o psicólogo ou psiquiatra interpreta aquela conversa. E quem é que está disposto a essa discricionariedade, a essa abstração? O empresário. Então a NR1, ela é uma destruidora de empregos e uma destruidora de riqueza. Qual o benefício prático? Porque o empresário sabe, 99% dos empresários, vamos lá, 95% dos empresários. As normas regulamentadoras são para os caras, elas são lá para punir o cara, elas punem 100%, para pegar o 1%, 2% que não se preocupa com a saúde mental dos funcionários, porque a maioria se preocupa. Verdade. A maioria sabe que vamos lá, o comércio, uma vendedora de bem com a vida, sem problema em casa, vai realizar o seu trabalho com mais carinho, com mais amor, mais incentivo, com mais motivação. A motivação sempre é algo, eu sempre acho que o vendedor, ele é um cara muito especial. Porque ele é um cara que ele tem uma aura de positividade. Eu nunca conheci um vendedor deprimido. O vendedor deprimido não vende. Já que nós estamos falando do comércio, né? Então ele tem uma aura. Então é importante para o empresário que trabalha nisso que esses caras estejam bem. Claro. É de total interesse do empresário. Por que o governo vai criar a porcaria de uma norma regulamentadora que vai criar um sistema impraticável para o pequeno, para o médio? Entendeu? Em torno de uma coisa que é um lobby, certamente alguém fez lobby lá, porque isso aí vai ter consultoria vendendo implantação das NRs, entendeu? Feito dentro desse estado que ninguém é empreendedor, mandando o custo pro... Então, se eu sou ministro da Fazenda, norma regulamentadora, nós vamos revogaço, vamos acabar com tudo, bota tudo no zero. Cara, NR12, uma vez eu tinha que comprar uma máquina do Japão, uma empresa que nós fizemos, a marca era do Japão, ela não atendia as normas trabalhistas no Brasil. Digo, mas a máquina japonesa. Não dava. Eu tive que pedir, antes de importar a máquina, eu chamava o cara do Ministério do Trabalho para perguntar para ele, isso atende? Ah, isso atende. Ah, beleza, importamos. Aí muda o cara. Vem outro cara. Ele diz, agora não atende. Digo, cara, mas eu fiz conta. Eu vou te contar, porque comprei uma pulsionadeira do Japão. E aí, atendia. Nós fizemos o cálculo que valia pegar a pulsionadeira, porque ela tinha uma produtividade. Eles mandaram nós colocar um botão de liga e desliga a 2 metros na máquina. Digo, mas ninguém tem acidente de máquina pulsionadeira. Não, isso aqui pode acontecer assim, ó. Digo, mas sim, mas um meteoro pode cair na Terra nos próximos 15 minutos. A probabilidade nenhuma, mas pode. E aí ele ia lá, e aí toda a nossa produtividade, todo o nosso cálculo, nossa energia, em vez de ser inovação, estava para atender um burocrata imbecil. Desculpa, mas eu tenho que dizer o nome do burocrata. Um burocrata imbecil qualquer, que tinha conceitos tirados da cabeça dele, que nem seguia a norma, discricionariamente, para achacar o empresário. Nós temos que acabar com isso. Então era o que eu faria. Essa é uma preocupação bem constante, né? Nossa, até por isso a gente vê essa importância de não deixar pontas soltas em leis, né? Não se criar obrigações, às vezes por mais estapafúrdias que pareçam, que infelizmente nem todo mundo no parlamento tem a compreensão, pensam, é só mais uma obrigaçãozinha. Mas é pequena, é só mais uma. Só que é só mais uma, se somando a todas as milhares que já existem, e também é mais uma oportunidade para um burocrata eventualmente canetar, eventualmente buscar e... Punir. Punir, né?
Então, deputado, a gente está se encaminhando para o final, mas eu gostaria de também questionar o senhor sobre como o senhor vê esse cenário desse ano eleitoral hoje, tanto para o governo do estado aqui, quanto para o governo federal, como que entende que serão os principais desafios dessa eleição, e quais são os seus planos para esse período eleitoral? Então, vamos lá. Governo estadual. Nós temos candidato, ele já está na rua, né? Pré-candidato, que é o Zucco, Luciano Zucco. Eu acho que nós temos a grande chance de ter o primeiro governo de direita no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite não é direita, ele é um social-democrata, via PSDB, centro-direita, centro-esquerda, na melhor das hipóteses, sendo queridão. Né? Se tu tira a questão da economia, eu sempre digo, se tu tira a questão da economia, o Eduardo Leite parece a Luciana Genro. Né? Mas é um cara que se preocupou com o fiscal. Acho que o Leite fez reformas fiscais interessantes, mas não fez entregas. Porque ele nunca foi empresário. O empresário sabe que o PowerPoint é legal, mas tu tem que fazer entrega. Se tu não fizer a entrega, teu caixa quebra. Tu quebra no caixa. Então o Leite fez reformas, mas eu acho que o Luciano Zucco está bem. Eu acho que nós temos o Luciano Zucco é um grande articulador político. Tanto é que ele conseguiu isolar o Leite. O Leite é governo. Está o PSD. E quem mais junto com eles? E o MDB. Com o Zucco, hoje tem Republicanos, Podemos, Novo e PP. Sem estar no governo. Uma articulação genial. Eu acho que nós temos grandes chances de ter esse governo de direita. Em relação ao governo federal, quando o presidente Bolsonaro indicou Flávio Bolsonaro como candidato, eu fiz um vídeo dizendo 100%, golaço. Flávio Bolsonaro é um cara ponderado. Né? Eu achava que o Tarcísio, sendo candidato, que seria assim, uma preferência pela questão técnica, ele tinha um grande problema. Primeiro que deixava São Paulo com o flanco aberto. Aí eu boto o Haddad lá e eu perco São Paulo. Porque ele não tinha um sucessor. Né? Então eu continuo mantendo São Paulo, que é metade do PIB do Brasil. Né? Claro. E sem o Bolsonaro pegando o Tarcísio pela mão, eu não consigo tirar os 40% histórico que o PT tem de diferença no Norte e Nordeste. Ninguém conhece o Tarcísio no Nordeste. Nós conhecemos o Tarcísio, mas lá no interior do Maranhão ninguém conhece. Mas os caras sabem quem é o Bolsonaro. Tanto botar alguém com Bolsonaro na urna facilita no Nordeste. Pra gente diminuir. Por quê? Porque eu preciso diminuir os 40% de diferença que historicamente o PT tem no Nordeste para tirar no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, onde o PT sempre perde. E aí, essa é a conta. Eu acho que o presidente Lula vive um inferno astral. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre o assunto. E esse inferno astral está levando ele a perder popularidade, a ponto de que as pesquisas já aparecem Flávio empatado, mas próximas vai aparecer na frente. Porque o Flávio é um cara moderado, de fala mansa. Tem as mesmas porque eu tenho uma convicção, tá? E isso eu falei já em tribuna. E já eu falo nos eventos de partido. Agora eu estou no PL, eu era do Podemos, mas eu sempre tive eu sou de direita, né? Muito, muito identificado. Eu dizia o seguinte, o problema da direita no Brasil não é o conteúdo. As pessoas querem menos Estado, elas não querem pagar mais imposto, elas não enxergam o empresário como bandido ou como inimigo. O inimigo é o Estado, né? A maioria são cristãos, né? Então eles não gostam de pau de ideologia de gênero. Tem uma série de coisas da esquerda que, na verdade, aproximam muito mais o centro político da direita do que da esquerda. Então, por que um cara que tem esses princípios acaba votando no Lula e não na direita? Por causa da estética. Não por causa do conteúdo. Mas o dia que nós acertar a forma, é uma dinastia. E o Flávio tem a forma. Então eu tinha uma convicção de que, naturalmente, se o Flávio Bolsonaro fosse candidato, a direita teria mais chance de ganhar. Eu fiz análise no dia. O tempo mostrou que a análise estava certa. Porque, de novo, 15 anos, eu vi a direita nascer. Eu sei o que a direita pensa. Meu gabinete sabe, quando eu vou nos eventos, eu digo, cara, eu conheço a persona do meu eleitor. O que ele pensa, qual é o medo que ele tem, o que ele espera, o que ele defende. Então, acho que nós temos uma possibilidade interessante de voltar. Lá no governo federal, a gente já sabe o que tem. A gente vai ter que resolver o programa fiscal. Necessariamente é uma volta do teto de gastos. É um problema grave fiscal. O Haddad acabou com o fiscal no Brasil. Acabou. Esse é o termo correto, tá?
Tu vai ver esse ano que vai ser o problema. É só pegar o diesel. Hoje eu teria que, por exemplo, fazer o quê? O que o Bolsonaro fez em 22. Tira CID, tira PIS e COFINS e aumenta o preço do diesel para poder trazer. O Lula não fez isso. Nem pode fazer, porque então, ele não pode abrir mão de um centavo. Então, eu acho que federal está se encaminhando. Eu vou participar dos pleitos, né? Por conta. Eu tenho um acesso interessante ao pré-candidato Zuco. Ele me chama de Poço-Piranga, porque eu ajudo ele nas questões econômicas e fiscais do Estado do Rio Grande do Sul. E eu vou a deputado estadual. 2 razões. A primeira é uma relação de lealdade. O Marcon vai a federal. E eu jamais vou pedir votos no mesmo eleitor dele. Tá? Às vezes eu me encontro, alguém me diz assim, mas tu devia ter ido para federal. Eu disse, tu votou para quem? Para federal na última eleição. Votei para o Marcon, ele está ali. Qual de nós dois tu escolheria? Ah, ela, não dá. Digo, não dá. Não vou fazer. Isso, para mim, é absolutamente tranquilo. Eu acho até que se eu fosse, eu teria uma chance de me eleger como federal. Mas eu acho que não é o momento. Então, primeiro, pela lealdade que eu tenho ao Maurício Marcon, nós vamos repetir a dobradinha. Eu estou absolutamente feliz com isso. E a segunda é porque eu preciso ajudar nas questões do Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai ter que voltar a pagar dívida. O Rio Grande do Sul tem despesas adicionais de saúde e educação contratadas pelo governo Eduardo Leite, porque ele fez um acordo com o Ministério Público. Né? Tem a renegociação da dívida ali. Algumas questões que vão precisar de bastante ajuste aí. Então, acho que eu vou precisar ficar... Então, eu vou a deputado estadual, espero aí que a galera me honre com um novo mandato. Maravilha. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. Se quiser mandar um recadinho para a nossa audiência diretamente, para encerrar, mas agradecemos muito. O que eu quero agradecer vocês aí que assistiram o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado aqui, né, da forma como nós abordamos as coisas. E dizer que eu acho que a mudança do Brasil é isso. É tu ter convicções, ter valores e princípios, né? E não trocar eles em troca, não abrir mão desses valores e princípios por questões de conciliação política, não sei o quê. Muito pelo contrário, tem que ter coragem para defendê-las. Foi isso que a gente tentou trazer aqui, né? Os valores que nos conduzem no mandato. E nosso mandato, inclusive nosso gabinete está à disposição. Só nos sigam nas redes aí sociais. Vocês vão entender tudo que a gente pensa sem filtro. E aproveitando também para chamar todo mundo que está em casa para acessar o Representa Mais, que é a nossa plataforma dentro do site da FEComércio RS, em que tem toda a parte legislativa, tudo que está em tramitação, e você pode acessar e votar para que a federação saiba como é que é o seu pensamento em relação àquela legislação que está sendo tramitada. Também siga nas redes sociais da FEComércio RS, né? E muito obrigada, deputado, pela sua participação. Casa do Comércio Gaúcho sempre aberta, de braços abertos para receber o senhor, tá? Eu também, estou sempre à disposição. Gostei do papo, foi bem gostoso. Até passou rápido. Né? Muito obrigado. Tá bom. Esse foi o Representa Cast. Acompanhe a FEComércio RS nas redes sociais e compartilhe sua opinião sobre os projetos em andamento na plataforma Representa Mais. Esperamos você no próximo episódio.